Meus irmãos, em primeiro lugar, nós queremos pedir a vocês a caridade, da paciência, da tolerância para comigo, porque nós somos, assim, pessoas muito necessitadas, principalmente nesse aspecto de tecnologia, pois, como vocês estão vendo, a nossa idade não acompanha esse progresso. Então, nós agradecemos muitíssimo e rogamos aos trabalhadores da Casa Espírita Joana d'Arc que auxiliem a todos nós neste momento. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito do maior inimigo que todos nós temos, o orgulho. Nós vamos iniciar com uma fala de Dr. Bezerra de Menezes, no livro Seara Bendita, quando ele diz assim: nosso maior inimigo, de fato, é o orgulho, em suas expressões inferiores de arrogância, inflexibilidade, perfeccionismo, autoritarismo, intolerância, preconceito e vaidade, seus frutos infelizes que geram sementes. E precisamos interromper essa semeadura do joio, que sustenta a ilusão de trabalhadores desprevenidos e invigilantes. Nossa luta deve ser íntima e não exterior, não contra organizações, mas contra nós mesmos. Então, essa é a observação desse queridíssimo Espírito que tanto tem auxiliado a todos nós e que demonstra, pela sua forma de ser, de orientar, de comportar, que ele realmente é um espírito que tem autoridade moral para nos alertar a respeito do orgulho. E Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz o seguinte, que quando os homens forem bons, eles farão boas instituições. Então, quer dizer, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Agora, nós vamos ver outra fala de um espírito também, que tem, como doutor Bezerra de Menezes, uma autoridade para falar para nós, que é Eurípides Barçanufo. No livro Mereça Ser Feliz, nós temos uma orientação dele, que ele primeiro coloca para nós, como alerta, uma parte de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, no item 9, que diz mais ou menos assim: vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. É um momento supremo
no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. Então, baseando nesse texto, Eurípides Barçanufo faz os seguintes comentários. Ele diz que a proposta de Jesus, a proposta educacional de Jesus, tem por objetivo a felicidade. E a sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Só que essa felicidade, para ser alcançada, ela tem um preço que todos nós temos que pagar, que é a construção do reino de Deus, ou do reino dos céus, aquele mesmo reino dos céus aludido pelo nosso Mestre Jesus, na intimidade de cada ser. Quando ele diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. E que para nós entrarmos neste reino, nós teremos que ter a humildade de espírito. Quer dizer, só depois de banir o orgulho de dentro de nós. E aí, no Livro dos Espíritos, da questão 967, os guias da verdade registraram o seguinte: saber o que se passa conosco, entender todas as nossas reações, pesquisar as origens das nossas tendências, conhecer as raízes das nossas emoções e pensamentos indesejáveis, são conquistas interiores, fonte inexaurível, imensurável de realização pessoal. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa combater o orgulho, fazer essa viagem interior, dentro da nossa intimidade. E essa viagem, ela vai permitir a cada um de nós resgatar o reencontro com a centelha divina que há em cada um de nós. O Pai que foi abandonado pelo Filho pródigo, a parcela imaculada de Deus no nosso íntimo. Nesse trajeto que todos nós fizemos de distanciamento da luz paternal, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós substituímos Deus, quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas, nasceu, então, dentro de cada um de nós, o maior inimigo, que é o orgulho. E ele é uma doença gravíssima, uma doença espiritual que afeta a nossa mente em severos quadros de desequilíbrio,
Por essa razão, nós podemos observar, quando o Evangelho nos diz que o orgulho é o nosso pai, o egoísmo, seu filho, a nossa mãe, então nós podemos compreender o porquê de tanto desequilíbrio que nós encontramos no nosso planeta. E para nós vencermos essa bactéria da alma, nós precisamos de desiludir dessa falsa imagem que nós criamos para que nós nos sintamos importantes na vida. Nós podemos mesmo dizer que o reflexo do orgulho é um outro eu, uma segunda natureza capaz de fazer-nos sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente nós desejamos e sentimos. Isso significa, então, que a gente vive um mundo ilusório. Nós projetamos uma imagem que verdadeiramente não é aquilo que nós somos. Em O Livro dos Médiuns, um espírito familiar afirmou o seguinte: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Então, por mais que a gente se torne cego de conveniência, que não queiramos ver o orgulho dentro de nós, outras criaturas veem. E não é por isso que ele vai deixar de existir dentro de nós. A pessoa orgulhosa vive intensamente de máscaras para fazer com que o mundo à sua volta acredite que ele seja quem ele próprio acredita ser. Outra vez em O Livro dos Médiuns, uma fala agora do próprio codificador. Ele diz o seguinte: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Fujamos das capas com as quais queremos esconder os conflitos e sentimentos. E esse orgulho, ele tem várias manifestações dentro de nós, mas, conforme está no Evangelho, aquela lição, o mal e o remédio, nós criamos o mal. Mas a misericórdia de nosso Pai Celestial criou para nós o remédio. Então, nós temos essas manifestações do orgulho, mas a doutrina espírita dá para nós roteiros educativos para que nós possamos combater, então, essas manifestações do orgulho em nós. Então, nós temos algumas manifestações. O melindre. O melindre é o orgulho na mágoa. E qual é o roteiro educativo para que a gente possa corrigir? Cultivar a coragem
de sermos criticados. Porque nós seremos criticados. Porque nós assim fazemos com as outras criaturas. E tudo que a gente dá é da lei de Deus que a gente recebe. Então, o mínimo a fazer é ter coragem e enfrentar as críticas que vão ser feitas a nosso respeito. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. O propósito é trabalhar com alegria e pronto. Não criar expectativa a respeito da nossa atividade. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. Dissimulação é o orgulho nas aparências. Esforçamos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Então, essas são algumas manifestações do orgulho dentro de cada um de nós. Nós, todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, estamos nessa busca e superação para com as nossas imperfeições milenares. Mas, se nós aplicarmos a nossa atenção nas preciosas lições de Jesus, iluminadas todas pelos raios da lógica espírita, e nos esforçarmos sem desistir da longa caminhada, todos nós haveremos de conquistar a humildade, que é exatamente a virtude que nós precisamos para que possamos, então, penetrar no reino dos céus. Conforme Jesus disse na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde é tirar as capas que colocamos
com o orgulho ao longo dessa caminhada. Nós temos, em o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, quando Kardec faz aquelas evocações de todas as categorias dos espíritos, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, nós temos algumas falas dos espíritos sofredores. E nós ressaltamos aqui apenas 3 para que a gente analise, para que a gente observe e para que sirva de chamamento para todos nós. Um espírito que deu o nome de Auguste Michel. Ele era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Em nenhum momento ele se preocupou com a vida espiritual. E retornando cedo à pátria espiritual, ele ditou para o nosso aprendizado essa anotação. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Então, é fácil nós observarmos aqui, pela fala de Auguste, que ele encontrou na erraticidade toda uma série de muitos sofrimentos, torturas, porque ele não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas. Nós temos uma outra informação também de um espírito que deu o nome de Lisbeth. Ela diz assim para nós: tive um nascimento de elevada condição na terra. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. O orgulho agrilhou-a-nos a brônzeas cadeias, hidra de 100 cabeças a renovar-se incessantemente. Esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que arrasta às trevas eternas. Então, podemos imaginar também a condição dessa pobre Lisbeth quando ela retornou à erraticidade. A sua mala estava completamente vazia. Temos uma outra evocação de um espírito que assinou como Clare. Esse espírito era dominado por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais.
E aí, quando ela foi evocada, pediram a ela que ela falasse da posição em que ela se encontrava. Veja como ela se expressou. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. E aí, São Luís manifestou para nos esclarecer a respeito da comunicação dessa nossa irmã. Então, ele disse assim que o quadro que ela representava, ele era todo verdadeiro, sem sequer um mínimo de exagero. Era tudo o que aquela criatura estava sentindo naquele momento. Mas o que fez essa criatura, essa mulher, para ela se encontrar assim nessa situação tão miserável? Coloca São Luís. Ela cometeu algum crime? Ela roubou? Ela assassinou alguém? Não, ela não fez nada disso. Apenas ela divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, a ponto de as pessoas que viam a Claire dizerem que mulher feliz e invejavam a sua sorte e a sua situação. Ela foi, segundo São Luís, egoísta. Ela possuía tudo, menos um bom coração. Ela não violou a lei dos homens, mas ela violou a lei mais sagrada, que é a lei de Deus, porque ela se esqueceu da primeira de todas as virtudes, que é a caridade. Não tendo amado senão a ela mesma, agora ela não encontra uma só pessoa que a ame. Ela se vê insulada, abandonada, desamparada no espaço, onde ninguém pensa nela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue, verme a corroer-lhe o coração. Então, vejamos só, meus irmãos, como será a situação de todos nós se não tentarmos domar dentro de nós esse inimigo cruel, que é a razão de todos os males que nos acometem aqui na Terra. Nós temos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição com duas mensagens, uma de Lacordaire e outra de Adolfo, bispo de Argel. E eles colocam aqui para nós como é que nós somos, qual é a significação moral nossa diante do orgulho. Nós somos revoltados contra Deus por causa do orgulho, porque o orgulho que nós alimentamos, ele é um ato de revolta
contra o nosso Criador. E ele, consequentemente, nos afasta de Deus e impede a cada um de nós a entrada no reino dos céus. E nos impede também de admitir o mundo espiritual e a existência de Deus, porque nós achamos que tudo gira em torno de nós. E aí, então, na mensagem, os Espíritos nos ensinam assim: a ninguém é concedida a entrada neste reino, quer dizer, no reino dos céus, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Portanto, quando nós batermos a porta e começarmos a gritar: Senhor, Senhor, eu fui espírita, eu fiz palestra, eu estudei a doutrina, eu trabalhei na campanha, na assistência fraterna, nada disso vai nos valer, porque não é dizer Senhor, Senhor, é fazer a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é o cumprimento de todas as suas leis. Nós procuramos ser maiores, ser melhores, ser mais, ser superiores. Mas no reino dos céus será o maior aquele que não tiver pretensão nenhuma à superioridade e à infalibilidade. Nós vamos encontrar inversões sempre possíveis, porque na Terra, os que são os maiores, os que se consideram maiores, superiores, no mundo espiritual, eles vão ver que eles são bem pequenos. Aqueles de elevada posição aqui na Terra, quando retornarem, se encontrarão em ínfimas condições, conforme o relato dos nossos irmãos que nós acabamos de fazer. Vêem-se acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. E quanto a essa informação, eu acredito que todos nós nos lembramos daquela comunicação da rainha de França, quando ela diz que ela foi rainha na terra e chegou ao mundo espiritual, no pensamento, na imaginação dela, ela seria recebida também como rainha. Mas ela teve uma grande decepção, porque chegando lá, ela encontrou uma das pessoas mais pequenas e insignificantes, numa condição muito superior à dela. Então, é isso que os nossos amigos espirituais nos orientam. São abaixados até o último lugar da existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Porque aos humildes, Deus revela os segredos dos céus. E ele não põe a luz sob o alqueire. E o orgulho é uma catarata que tolda a nossa visão. Como Deus não quer abrir à força os nossos olhos, ele então corrige primeiro o nosso orgulho, para depois nós podermos ter uma visão límpida. A humildade nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Isso aqui, querendo ou não, compreendendo ou não, aceitando ou não, é lei. Todos nós somos irmãos, todos nós temos o dever
de nos ajudarmos mutuamente. E para Deus não há diferença entre nós. Ele nos vê igualmente. Algumas características do orgulhoso. Procura sempre o primeiro lugar. Quer sobrepor-se às outras pessoas. É indulgente para com a lisonja, porque isso lhe agrada muito, né? Acredita-se infalível e revolta-se contra Deus. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Essas falas são de Lacordaire, porque nós criamos o orgulho, alimentamos o orgulho dentro de nós e ainda fazemos o máximo de criar um altar para que nós possamos servir a esse sentimento negativo. Com o orgulho, nós não vemos o mal que está em nós e vemos apenas o mal que está nos outros. O orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, nós acreditamos, meus irmãos, que com todas essas informações que a doutrina espírita nos traz, através desses espíritos amigos, que também tiveram aqui na Terra as suas lutas, as suas dificuldades, mas que venceram a si mesmos. Então, eles retornam desejosos de que a gente possa ouvir, compreender, entender, para colocar na nossa prática pelo menos uma parte dos seus ensinamentos, porque só dessa forma nós haveremos de começar, de iniciar a nossa renovação interior. É um chamamento milenar para todos nós. Então, que nós possamos todos, neste momento, irmanados, sensibilizados com os ensinamentos dessa doutrina, começarmos a nos ajudarmos mutuamente e a aceitarmos que nós temos ainda dentro de nós esse sentimento tão terrível que traz para todos nós toda essa bagagem de aflições, de desregramentos, em que todos nós estamos envolvidos aqui na Terra, o nosso planeta de provas e de expiações. Só quando banirmos de dentro de nós essas manifestações do orgulho, estaremos todos, então, engajados, ligados, de mãos dadas, para que possamos, então, começar uma era nova que nos aguarda a todos, a era do planeta de regeneração. Agradecendo com o nosso coração alegre essa oportunidade de podermos estar longe dos olhos físicos, mas muito próximos do coração, através do sentimento da fraternidade, desejosos de que em breve, se Deus assim permitir, se for possível, somente se for possível, estarmos todos juntos, como éramos
até então ser detectado entre nós esse vírus da Covid-19. Então, nós agradecemos, rogando a Deus esteja com todos nós, através dos seus emissários celestes, principalmente nos locais de sofrimento, de tragédia, de dor, de revolta, de aflição, envolvendo também os nossos irmãos, esses milhões de criaturas que retornaram vítimas desse vírus implacável. Que Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso amigo de todas as horas, o nosso irmão maior e mais velho, possa cobertar a todos nós com o seu manto de luz, de amor e de misericórdia. Muito obrigada a todos vocês e eu peço mais uma vez perdão pela minha ignorância e pelas minhas faltas.